Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma disputa entre Brasil e Estados Unidos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vocês lembram da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não lembram? O pessoal que vem aqui, o tal do Vaca, que esteve aqui no Brasil fazendo um relatório que nunca saiu o relatório dele, pelo menos não saiu até agora, né? E olha o que aconteceu. Essa comissão, ela tem 7 representantes principais, são 7 chefes que mandam na comissão, né? E o que acontecia até aqui é que a maior parte deles era de esquerda, como eu falei para vocês, é o que acontece nessas instituições todas, né? E agora a OEA elegeu a cubana Rosa Maria Payá como membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o curioso é isso, o Lula está desesperado, a esquerda aqui no Brasil está desesperada, aqui ó. Trump obtém vaga em órgão de direitos humanos e o Brasil vive um impasse. Porque a extrema-direita pode tomar conta. Olha só como é que o pessoal está falando de uma refugiada cubana. O pai dela foi morto pela ditadura cubana, ela se refugiou nos Estados Unidos, ela é cubana de nascimento e foi eleita agora para essa comissão na OEA. Olha que coisa, a gente alinhando, o Brasil está torcendo pelo lado de Cuba, meu amigo, pelo lado da ditadura, para quem tinha alguma dúvida que o Lula é um ditador no final das contas, né? O mais engraçado dessa história é ver o desespero do brasileiro com o que eles estão chamando de tomada da OEA em termos de poder americano, né? Eles estão com medo, porque eles sabem que o Trump vai mexer os pauzinhos lá. É o que eu falei para vocês, a visita do Vaca, não, tá ok, tranquilo, é um órgão muito esquerdista e coisa e tal, mas vai ter pressão americana. E com a pressão americana, que banca a OEA, a verdade é essa, a OEA não existiria sem o Trump, sem os Estados Unidos, as coisas podem andar por lá, tá? Essa notícia foi sugerida por Passivo Russo no Brasil, Usina de Urânio Empobrecido pelo PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, essa notícia aqui do La Nación, o pessoal tá comemorando, a Argentina tá feliz. Por quê? Porque o Milei também tem expectativas de que a OEA possa finalmente começar a se desesquerdizar. Olha só, não vai nunca se desesquerdizar, tá? Toda organização grande, hierárquica, tende para a esquerda naturalmente. Mas pelo menos vai sair um pouco da esquerda aberta, né? Então, o que está acontecendo agora lá na OEA? Né? A OEA é um colegiado de 7 pessoas, tá? De 7 representantes que são eleitos pelos países que fazem parte das Américas. A OEA é a organização dos Estados americanos, então votam todos os países que estão na América como um todo, América do Norte, América do Sul, América Central, todo mundo vota ali, né? E a OEA elegeu nessa sexta-feira passada a dissidente cubana Rosa Maria Payá, candidata dos Estados Unidos como membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos por 4 anos. Então, os próximos 4 anos, ela vai ser membro dessa comissão. A comissão não emitiu nenhum relatório daquela visita do Vaca até aqui. Por quê? Porque até aqui é todo mundo de esquerda. Então é lógico que eles não iriam emitir nada, né? Agora pode ser que mude. Pode ser que o Marco Rubio, né, bote a peça para Maria Payá, dar uma forcinha aquilo ali. Eu acho que esse relatório da OEA é o que vai embasar a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque aí os Estados Unidos pode dizer que está seguindo um organismo internacional, não é mais uma decisão interna dos Estados Unidos que está vendo. Todo mundo sabe que é um absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo, mas ter um relatório da OEA implicando o Alexandre de Moraes dá força para o argumento do Trump, né? Então, ela é filha do falecido Oswaldo Payá, que obteve e ganhou na primeira rodada já com 20 votos, né? 2 a mais do que os necessários para se tornar membro do Conselho, né? E ela se comprometeu a servir a todos os povos da América, e as minhas prioridades são claras: proteger aqueles que mais necessitam, defender a democracia, garantir uma comissão eficaz e transparente e acercar os sistemas dos mais vulneráveis. Então, assim, ela não falou nada demais, não teve nada demais, né? Agora, tá aqui essa moça aqui, que é ela, né? Tá ela aqui, junto com outro representante lá da OEA. Ela foi eleita, portanto, ela é a indicada, né? Mas o que chama a atenção dessa história toda, de novo, eram 3. Um foi dos Estados Unidos, a outra foi da esquerda, e tem uma terceira vaga que está sendo disputada por um brasileiro e um mexicano. O mexicano também é mais próximo dos Estados Unidos. Então, o pessoal está apavorado com a possibilidade do Brasil perder. Porque olha só como é que tá o pessoal falando aqui, ó.
Trump não, meu amigo. Quem obteve a vaga foi Cuba, uma refugiada do regime apoiado pelo Lula, tá? Uma pessoa que é perseguida em Cuba e que o pai dela foi morto pelo regime cubano e ela se refugiou nos Estados Unidos e ela conseguiu essa vaga. Trump obtém vaga em órgãos de direitos humanos e o brasileiro vive um impasse. O candidato brasileiro, que era o favorito, olha só, era o favorito. O brasileiro era o favorito para ganhar e tá agora arriscado nem ganhar nada, né? Se ganhar, vai ficar em terceiro lugar. Aqui, ó, o governo Trump conseguiu votos suficientes para garantir um lugar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, numa manobra que deixa ativistas de países preocupados com a influência da Casa Branca no futuro dos debates sobre direitos humanos na região. Entenda, tá todo mundo com o cu na mão, meu amigo. Tá todo mundo com o cu na mão. O Trump fez assim, botou um dedinho dele, você sabe o dedinho dele, assim, um dedinho de pressão e elegeu a mulher ali, né? Aqui, ó, a eleição aconteceu nessa sexta-feira durante a Assembleia Geral da OEA e também garantiu uma segunda vaga para Marion Betel de Bahamas. Bahamas também é ligada ao Trump, tá? E aí que é a preocupação deles. Por quê? O temor é que fique tudo com a direita. É o temor deles, lógico, né? Já a candidatura do brasileiro Fábio de Sais Silva vive um impasse. Detalhe, ele era o favorito. O pessoal achava que ele ia ganhar de lavada. Ele disputa a última vaga contra o mexicano, que também é ligado ao Trump. Mas nenhum dos dois conseguiu voto suficiente para ser declarado como vencedor. Diante da indefinição, os governos decidiram adiar a votação e negociar novos apoios. Foi estabelecida a nova data de 11 de julho para essa votação. O Trump vai dar um jeitinho de... Então precisa de 2 dedinhos dessa vez, 2 dedinhos para pressionar, né? O que estava em jogo, 3 das 7 vagas entre os comissários. O risco, olha só, o risco é que pela primeira vez o órgão tivesse ultraconservadores, ultra de extrema direita. Olha a palavra do pessoal, o pessoal está desesperado, meu amigo. Como maioria, o que mudaria de forma profunda a visão de direitos humanos da região. Ia passar a ser direitos humanos de verdade. Ao invés de ser essa porcaria que a esquerda fica vendendo aí, ia ser direitos humanos de verdade, liberdade de expressão, por exemplo, um monte de coisa nesse sentido, né? Além da candidata dos Estados Unidos, Washington defendia o colombiano Carlos Bernal, mas ele acabou perdendo. Mas de qualquer forma, a candidata de Bahamas também é ligada aos Estados Unidos, e a candidata do México também é. Não por acaso a votação era considerada estratégica, tanto para a extrema direita estava querendo pegar o controle do órgão. Pô, mas é uma cadeira só, a extrema direita já pegou o controle do órgão, né? Eles estão apavorados aqui. O temor dos progressistas é que a ala conservadora ficasse com um total de 4 assentos. Mas peraí, só tem 3 vagas em disputa, né? Bom, mas ela deve ter conservadores lá, entre os que estão lá, né? O que formaria maioria para tomar decisões e implementar uma agenda de direitos humanos que atenda aos interesses de movimentos populistas, ou seja, que atenda ao que a população quer, ao que o povo das Américas quer, né? O fato desse pessoal estar desesperado significa que a gente ganhou, galera. A gente vai ter uma força grande agora na OEA, né? Aqui, ó. Ainda que esse equilíbrio seja uma incógnita a partir de agora, a vitória da candidata liderada pelos Estados Unidos acendeu um alerta, apoiado pelo movimento de extrema direita. Esse pessoal, cara. Era tudo comunismo, mas comunismo de último grau. Vai ser muito engraçado, né, se realmente o Trump conseguir pressionar esses organismos internacionais, porque o Lula vive dizendo, né, não tem que botar para a ONU resolver tudo, não sei o que lá. Imagina, se o Trump consegue pressionar a ONU para ficar mais para a direita, o Lula vai continuar achando que tem que mandar tudo para a ONU resolver, né? Ele acha que a ONU tem que resolver, porque a ONU é de extrema esquerda, todo mundo comunista na ONU, né? Enfim, aqui, ó, apoiada pelo movimento da extrema direita, a Casa Branca apresentou Rosa Maria Payá, filha de um dissidente cubano, para uma das 3 vagas e fez intensa pressão sobre os governos. Intensa pressão, fez um dedinho assim, fez uma pressãozinha com um dedinho assim, né? E ganhou, né? E é engraçado como é que esse pessoal coloca ela como ruim, não porque é de extrema direita, porque é dissidente cubana. Pois é, ela está acostumada com a podridão que é a esquerda latino-americana. A esquerda latino-americana, do qual o senhor Jamil Chad faz parte e passa pano, essa cambada de ditador esquerdista que tem na América Latina, ela conhece a podridão desse povo, ela sabe como esses lacaios jornalistas não têm nenhum interesse de direitos humanos, na verdade, eles querem só avançar a agenda comunista nessas entidades, né? Então, estão preocupados, isso é um bom sinal pra gente, eles estão preocupados, aqui, ó. Ela chegou em primeiro lugar, ela ganhou, o brasileiro era o favorito. Ela ganhou. Primeiro lugar com 20 votos dos 32 possíveis. Entre os brasileiros, a visão é que Payá será uma potencial articuladora da extrema direita.
O cara tem, olha só, é 6 vezes já que o cara escreveu extrema direita. A mulher é totalmente neutra nessa história, não tem política, mas ela é uma dissidente cubana. Evidentemente, ela sabe que a extrema esquerda da América Latina é terrível, é quem mais viola. O pessoal adora dizer que não, que a direita está violando a democracia, mas quem viola de verdade a democracia no Brasil, na América Latina como um todo, é a esquerda, né? E o governo americano, portanto, ampliará sua capacidade de influência no órgão regional e também depende financeiramente dos Estados Unidos em algumas de suas missões. Depende dos Estados Unidos 100% em tudo, meu amigo. É o que eu falo para vocês. O Trump deu uma pressãozinha assim, ó, levinha assim. Aqui, ó, um experiente observador em Washington admitiu que a vitória de Payá é uma péssima notícia para a região. É claro que esse cara é de esquerda, né? Uma péssima notícia para a esquerda, né? Ela será representante do maior doador e pode acabar tendo uma voz desproporcional na entidade. É isso daí que o Trump quer mesmo. Aí vai sair o relatório do Vaca. Vai sair o relatório do Vaca do jeito que a gente quer. E o relatório do Vaca vai implicar o Alexandre de Moraes. E o relatório do Vaca implicando o Alexandre de Moraes vai dar a base que o Trump quer para botar ele na lei Magnitsky, né? Rubio, de fato, foi um dos primeiros a comemorar. A voz e o incansável trabalho de Payá em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos em nossa região são necessários mais agora do que nunca, afirmou o Marco Rubio nas suas redes sociais, né? E outra coisa, a vitória dela também é a vitória do Eduardo Bolsonaro. É que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo também, avisando o pessoal que, olha só, vai ter uma briga Trump versus Lula na OAS, né? OAS é o termo em inglês para OEA, né? Então, ou seja, Trump versus Lula. Ia ser o Lula querendo emplacar o brasileiro e o Trump querendo emplacar a Payá, que é lá de Cuba, né? E o pessoal apontando, cuidado que o Lula sempre vai na direção de terroristas, de ditadores e coisa e tal. E parece que ele está do lado certo dessa história. Acabamos ganhando do Lula. Nessa briga Trump versus Lula, marca a primeira derrota do Lula nessa história na diplomacia internacional, né? E ainda pode ser uma derrota maior, tá? Por quê? Porque ainda falta o mexicano. Se o mexicano passar ao invés do brasileiro, vai ser a humilhação completa do Lula. O brasileiro era o favorito, era o que ia ganhar fácil, ia levar uma vaga fácil, ó. Tomou na rabiola. E aqui, ó, aqui está o pessoal falando sobre aqui, ó, as iniciativas do governo Trump falando sobre dizer não para a doutrinação woke, né? Justamente convencendo o pessoal da OEA que ó, aborto não é um direito humano e não sei o que lá, ou seja, o pessoal fazendo realmente pressão lá na OEA. É uma coisa que é importante isso daí. O Trump do nosso lado é uma coisa muito importante realmente, né? Bom, teve aqui a declaração do secretário de Estado, do vice-secretário de Estado, o vice do Marco Rubio, que estava nesse encontro e fez uma declaração aqui, enfim, e uma coisa muito positiva. Ou seja, no final das contas, uma ótima notícia para a gente, ainda mais em tempos sombrios, como a decisão do STF de limitar a liberdade de expressão no Brasil, né? A ADF Internacional, que é uma entidade internacional que luta pela liberdade de expressão, está justamente falando sobre isso, sobre o absurdo que foi a decisão da Suprema Corte brasileira. E isso agora, com o Trump tendo maioria na OEA, a coisa muda de figura. E mesmo que não tenha maioria absoluta, que o brasileiro ainda consiga passar no lugar do mexicano e coisa e tal, o equilíbrio de poder mudou. E é o que eu falo para vocês, esse é o grande erro da esquerda. A esquerda está tratando, não porque extrema direita, que é inaceitável, não pode, estou tratando como se fosse uma pedra no caminho, um detalhezinho que não tem. Não, o povo está movendo nessa direção. É inevitável que em algum momento a OEA vai nesse sentido também, né? E o governo brasileiro também, e o STF também. É inevitável, esse pessoal está se comprometendo por conta de se agarrar a um passado que não existe mais. Bons ventos estão soprando na OEA. Vamos ver se o relatório do Vaca sai agora. Eu acho que agora sai, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.